Olha, eu preciso te contar que agosto é o mês que menos chove no Rio de Janeiro no ano inteiro. E tem muito rolê legal que você consegue fazer nessa época do ano. Tem festival de inverno, tem avistamento de baleia, tem trilha, piquenique. Tem muita coisa bacana que você consegue aproveitar muito aqui na cidade em agosto. A média de chuvas aqui no Rio de Janeiro para o mês de agosto vai te surpreender, tá? A série histórica diz que chove aqui mais ou menos 56 milímetros no mês de agosto inteiro. Para você ter uma ideia de como isso é pouquinho, o mês de janeiro, que é um dos meses que tem mais chuva aqui no Rio, chove em média 169 milímetros. É tipo 3 vezes mais do que chove em agosto. A gente costuma ter muitos dias azuis, de céu muito bonito. Então o mês de agosto é uma grande aposta para você que está vindo aqui para o Rio de Janeiro e quer fugir da chuva, porque chove menos do que no resto do ano inteirinho. Agosto não tem aquela umidade grudenta do verão. Você também vai ter uma visibilidade muito melhor, então os passeios de mirante rendem fotos mais bonitas. Pão de Açúcar, Cristo Redentor é sua chance de vir pra cá e garantir aquele fotão. Então se você quer vir pra cá apostando no mês que chove menos, agosto é a sua melhor escolha. E eu já comecei esse vídeo te dando um monte de informação e não me apresentei, né? Eu sou a Lila, moro aqui no Rio de Janeiro já tem mais de 13 anos, já vivi vários agostos aqui no Rio de Janeiro e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Rio de Janeiro no mês de agosto, o que esperar da cidade e aproveitar muito melhor com as dicas de quem mora aqui. Agosto é inverno aqui no Rio de Janeiro, mas o inverno aqui tem um gostinho quase de verão, sabe, um veranico? A gente tem dias muito gostosos. A gente tem um pouquinho de frio, sim, acontece especialmente à noite, comecinho da manhã. A gente vai ter temperaturas médias em agosto ali entre 15 e 16 graus. É um friozinho gostoso, especialmente para quem não está acostumado com isso no resto do ano, né? E quando a gente tem o sol saindo aí ao longo do dia, a gente tem uma amplitude térmica bem bacana, que vai levar a temperatura mais para cima, 25, 26, 27 graus. Em semanas de veranico, que a gente tem quase um ensaio de verão, pode chegar até quase 30 graus de temperatura. Então imagina, dá para ir pra praia. Só tem um detalhe que eu preciso te avisar sobre o mês de agosto, que ele marca o começo da temporada de ventos aqui no Rio de Janeiro. Não se preocupe, não é nenhum vendaval, mas a gente começa a ter uns ventos um pouquinho mais chatos agora em agosto. Essa temporada de ventania vai ali até outubro, mais ou menos. Isso costuma prejudicar alguns passeios, principalmente os passeios de barco, já que você vai sair para o alto mar, e aí o mar costuma ficar um pouco mais mexido, a galera enjoa um pouco mais. E também quem vai fazer o passeio de avistamento de baleias, que aí vai para o alto mar mesmo, costuma ter um vento muito mais gelado em alto mar. Então aí eu recomendo que você se proteja nesse tipo de passeio. Vai fazer, levar um casaco corta-vento, uma estrutura um pouquinho melhor, para você conseguir ficar em alto mar sem passar perrengue. Um outro passeio que não é muito legal nessa época, se estiver ventando, é o passeio de praia. Porque você fica na praia tranquilinho se tiver com um dia de sol, gente. Garanta você, o carioca adora ir pra praia no inverno. Vai mesmo, porque se tiver sol, já rende ali ficar na praia de boa. Mesmo que você não entre no mar gelado, você fica na areia ali, tomando um solzinho. Mas se tiver um dia com vento gelado, meu amigo, aí ninguém anima. Não tem carioca que apareça na praia nesse dia. Então já fica um aviso pra você, se tiver um dia de ventania, é capaz da praia ficar bem xoxa. O que é tristeza para uns é alegria para outros, né? Se você for surfista, você pode pegar aí uma onda muito legal nessa época do ano aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou indicar para vocês o aplicativo Windy, que ele além da previsão do tempo, também dá a previsão dos ventos. Então você consegue se programar aí e ver se vai ter um dia com mais vento ou menos vento. E eu também recomendo que você fique muito atento ao Instagram da Defesa Civil aqui no Rio de Janeiro. Eu vou deixar o arroba deles aqui, porque eles sempre avisam também se for dia de ressaca no mar. Isso é muito importante você ficar atento, porque dia de ressaca aqui no Rio de Janeiro não é brincadeira. Não é para desobedecer as recomendações, não é para ir pro mar se for recomendado para não ir. Especialmente não é para ir para mirante perto do mar se tiver com dia de ressaca, porque tem muito mirante aqui que a onda bate alto, que pode acontecer um acidente. Já tivemos algumas fatalidades, inclusive, com esse tipo de coisa aqui no Rio de Janeiro. Então fica muito atento e não marca essa bobeira. Se for dia de ressaca, não é para brincar nem perto do mar. E o bondinho do Pão de Açúcar? É uma curiosidade que muita gente tem, porque se tiver vento, o que acontece com esse passeio, gente? E não precisa se preocupar, pode ficar bem tranquilo, porque o bondinho do Pão de Açúcar é um passeio que tem treinamento para casos de ventania. Na verdade, eu tô aqui há mais de 13 anos e eu nunca vi incidentes registrados no passeio do bondinho, porque eles são realmente muito cuidadosos. Se tiver ventania, eles conseguem acionar esse protocolo, fazem ali interrupção da circulação, por exemplo, de forma a ninguém ficar preso no meio do caminho. Eles sabem o que fazer no dia de ventania, então não precisa se preocupar. Acontece que a gente tem essa amplitude térmica muito grande nos meses de inverno, a noite esfria bastante, e de dia esquenta bastante. Então esse choque de temperaturas no começo da manhã gera esse efeito de nevoeiro matinal, a temperatura mais a umidade que vem da Baía de Guanabara. E a cidade amanhece parecendo um tapetinho de nuvem, sabe? Você vai nos mirantes e não consegue ver nada. Não é todo dia, mas acontece em alguns dias.
Isso pode impactar até a operação do aeroporto, por exemplo. Em agosto, ainda tem o risco de acontecer esse nevoeiro, mas é menos comum. Então fica o aviso para você. Eu ainda evitaria os passeios de madrugada. Passeio de nascer do sol, por exemplo, nem sempre vale muito a pena porque você pode ainda pegar um nevoeiro matinal. Mas já não é tão comum quanto acontece nos meses de junho e de julho. Então se você quiser arriscar, talvez valha a pena. Depende daí de quanto você quer apostar, de levantar de manhã e talvez encontrar somente um tapetão de nuvem no passeio e não ver o mirante que você tanto queria. Agora de passeios que eu recomendo que você coloque no seu roteiro quando estiver vindo aqui para o Rio de Janeiro no mês de agosto. E eu vou começar falando dele, o meu bairro queridinho, que é Santa Teresa. Eu sei que eu já recomendei em vários vídeos dessa série, especialmente nessa época do meio do ano, que a gente tem os dias mais frescos do ano. Porque vale muito a pena passear em Santa com um clima mais gostosinho assim, tá? No verão eu não acho tão legal, porque fica muito quente, fica desagradável passear nas ladeiras com muito calor, você vai ficar peguento, vai ficar um negócio esquisito. Nessa época do ano já é o contrário, já é uma delícia. Você vai caminhar ali sem se cansar, sem ficar suado, passear bastante, bater muito perto de Santa Teresa, ver os ateliês dos artistas, os restaurantes. É um bairro muito gostoso que convida para você ficar na rua batendo perna mesmo. Então nessa época do ano que o clima não tá muito quente, vale muito a pena ir pra lá. Vale a pena também de repente passar na loja, comprar um vinho e fazer um piquenique. Sentar ali na lagoa, esticar uma canga, tomar seu vinho com as amigas. É uma delícia de passeio também que fica perfeito nessa época do ano. Tem pouca chuva, a cidade vai ter dias muito bonitos. Então vale muito a pena fazer um piquenique, por exemplo, aproveitar a vista da cidade. Vale a pena fazer trilha também, que a gente vai ter pouca chuva e ótima visibilidade. Não recomendo fazer trilha muito cedo da manhã não, tá? Porque eu já fiz a trilha da Pedra Bonita uma vez nessa época do ano e eu cheguei lá, adivinha, tapetão de nuvem, eu não vi nada nesse dia. Só conseguia ver o Rafael que tava pertinho de mim, quem tava longe eu não tava nem vendo. Tive que esperar ficar quase 10 da manhã para começar a limpar. Então trilha muito cedo eu não recomendo não, porque vai que você dá aí um tapetão de nuvem no resultado. Mas fora esse pequeno detalhe, vale fazer trilhas ao longo do dia e conferir a visibilidade dos mirantes, que geralmente é muito bonita, a partir das 10 da manhã. Pôr do sol na Mureta da Urca é outro passeio delicinha para fazer nessa época do ano. Leva um vinho ou compra uma cerveja com seus amigos, fica ali conversando, vendo o pôr do sol, é de graça, é maravilhoso. É um visual incrível que o carioca adora e que o turista também pode aproveitar. Um outro pôr do sol que vale muito a pena recomendar também é o sunset no bondinho do Pão de Açúcar. Muita gente não sabe que isso rola aqui no Rio, mas aí durante a semana, terça, quarta e quinta normalmente, eles liberam as datas certinho, a cada começo de mês, rola pôr do sol com DJ ali no Morro da Urca, que é a primeira parada do bondinho. E é uma delícia de evento também, porque você pode pegar ali uma bebida, ficar curtindo a música e junta muita gente. É um passeio muito gostoso. Não tem final de semana, porque tava ficando muito lotado. Eles acabaram com o sunset no final de semana. Se você tiver disponibilidade de ir ali numa terça, numa quarta, vale conferir no começo do mês, eles liberam um calendário. Se tiver nas suas datas, programa o seu passeio no bondinho para um dia assim e confere um sunset no bondinho do Pão de Açúcar, que é maravilhoso. Inclusive, vou deixar para você aqui, ó, nesse QR Code, a nossa curadoria de hotéis no Rio de Janeiro que a gente recomenda que você reserve no mês de agosto. Geralmente esses hotéis têm um preço um pouco mais alto e tem descontos para você nesse mês por conta dessa baixa temporada na cidade. Então aponta sua câmera para cá, confere essa lista porque vale ouro. Às vezes você consegue seu hotel dos sonhos aqui nessa listinha. E qual o passeio que é roubado em agosto, que não vale a pena? Eu vou deixar meus 2 centavos de contribuição aqui, que é, eu já contei pra você, o perrengue da trilha, né? Fazer a trilha muito cedo, chega lá, não vê nada porque tinha tapetão de nuvem. E a segunda dica que eu acho que não vale muito a pena, muito cedinho, ir pra praia. Ir pra praia tipo 7, 8 horas da manhã, não vai ter sol quentinho ainda e a praia fica um pouquinho desconfortável. Recomendo que você vá pra praia mais tarde, que aí fica de boa. Pra 10, 11 horas da manhã, é show de bola. Se não estiver ventando, vai ficar aquele sozinho gostoso, você fica ali, ó, muito de boa. Mas de manhã cedo, a praia não engrena muito bem, sabe? Vai estar aquele negócio meio xoxo. Lembrando que quando eu falo em perrengue na praia, eu não tô falando de mar gelado no Rio de Janeiro não, tá? O mar aqui é gelado o ano inteiro. Independente da época do ano, o mar vai estar gelado. O que atrapalha a praia aqui no Rio de Janeiro é quando tem vento gelado ou quando não tem sol, porque aí sem essas duas condições não tem como dar praia aqui. Inclusive acontecem semanas aqui durante o inverno que a gente chama de veranico, que é o ensaio do verão, que a temperatura sobe até ficar perto dos 30 graus e aí rola praia tranquilamente, do ponto da praia ficar lotado. O carioca vai pra praia realmente. Aproveita e me conta aqui nos comentários, viajante, quem é você na praia do mar gelado? Eu sou nordestina, né? Então quando eu vim pra cá eu estranhei muito esse mar gelado e eu sinto muita falta do meu mar quentinho. Então eu sou a pessoa que vai pra praia aqui no Rio de Janeiro, fica de boa na areia, tomando um mate, não gosta de entrar no mar gelado não. Mas me conta você encara no mar gelado ou vai ficar somente na areia também? Me deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar de mala, que a mala de agosto é diferente, precisa de uns truquezinhos.
A palavra mágica é camadas. Você vai sair de manhã com um casaco, aí você vai guardar esse casaco ao longo do dia, que você vai ficar ali de camiseta muito de boa quando o sol sair, e no final do dia você vai botar o seu casaquinho de novo. Então o grande segredo da mala de agosto é essa mala mista que você vai poder botar e tirar as peças ao longo do dia, e sempre com uma mochilinha para você conseguir guardar as coisas e tirar quando você precisar. Recomendo muito o corta-vento, porque eu falei que vai ter esse ventinho um pouquinho mais chato, especialmente para quem vai fazer passeios de barco, ou para quem vai fazer passeios de montanha, vai fazer uma trilha um pouco mais cedo, use o seu corta-vento que ele vai te proteger desse ventinho mais chato, geladinho que tem aqui. Eu até peguei aqui, ó, a minha necessaire de viagem para mostrar para você tudo que eu considero essencial para uma viagem no Rio de Janeiro em agosto. Vou abrir junto com você, vamos lá. Essa bolsinha, inclusive, é a mão na roda, tá? Porque ela é bem grande, com um jeitinho que cabe as minhas coisas do Rafael. Não pode faltar hidratante. Isso aqui é uma mão na roda, gente, porque o clima daqui é realmente muito seco nessa época do ano. A minha pele sente muito. Então isso aqui tá sempre comigo. E eu carrego esse potão mesmo, tá? Porque esse daqui é neutro. Então não tem um perfume muito forte, consigo usar eu e Rafael também. Então eu carrego só esse potão e atende nós dois. Hidratante labial. Isso aqui também me ajuda muito o lábio não ficar ressecado. Quando a umidade tá baixa, isso aqui salva demais. Protetor solar. Isso aqui não pode esquecer, tá? Não é porque é inverno que o sol não queima, gente. Queima do mesmo jeito, até mais. Você vai ficar enganado aí, não vai passar protetor. Quando perceber, vai estar todo tostadinho. Passa bastante, tanto pra ir à praia, quanto nos passeios da cidade, não pode esquecer. Mas eu tenho que te contar mais uma dica importante para quem tá vindo para cá em agosto. É um aviso que eu não posso deixar de te falar nesse vídeo. O Rio de Janeiro em agosto vive a temporada do avistamento de baleias. Essas gigantes estão saindo lá da Antártida e subindo o litoral brasileiro até a Bahia para a época de reprodução. E elas passam bem aqui do ladinho do Rio de Janeiro. Então tem muitos passeios que saem aqui da Marina da Glória ou da Barra da Tijuca e que vão para o alto mar para avistar baleias. E é um passeio muito emocionante, muito bonito de se fazer, ver essas gigantes tão de pertinho. Se você tiver interesse nesses passeios, vou deixar aqui na descrição agências que fazem esse tipo de passeio para você agendar o seu. É bom agendar com antecedência e agora em agosto é o último mês que costuma ter esse tipo de passeio. Então é a sua última chance de conseguir ainda esse ano ver baleias aqui no Rio de Janeiro. Agora em agosto você ainda consegue pegar um pouquinho do Festival de Inverno do Rio de Janeiro. É um festival que rola no final de julho e comecinho de agosto. Muda a data todo ano, mas aí vale você conferir na época da sua viagem. Se ainda tem datas de show disponíveis, tem shows muito legais, geralmente shows de música brasileira, com cantores muito bacanas. Então vale reservar uma data e aproveitar. É um festival que geralmente acontece ao ar livre, ali na Marina da Glória, com uma vista linda da cidade, shows muito bacanas, vale a pena colocar no seu roteiro. E se você quer conferir a agenda completa de eventos que rolam aqui no Rio de Janeiro no mês de agosto, passa no nosso Instagram, vou deixar aqui ó, o arroba pra você, @FuiSerViajante pelo Rio. Lá a gente todo dia 1º de cada mês publica uma agenda completa com a nossa curadoria de feiras, eventos, shows, o que tem de bacana que tá rolando aqui no Rio de Janeiro é super atualizado. Passa no nosso Instagram e confere lá, com certeza tem alguma coisa bacana nas datas da sua viagem. E se você está vindo aqui para o Rio de Janeiro e quer contar com a nossa ajuda de moradores, especialistas no Rio, para olhar o seu roteiro de viagem, dar dicas, sugestão de como fazer o roteiro perfeito, a gente tem um serviço bem bacana, que é o serviço de consultoria de viagem. Eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição, você pode chamar a gente, pedir o seu orçamento, porque a gente te ajuda olhando quantos dias você tem na cidade, o que você quer conhecer, o seu orçamento, e te ajuda a deixar seu roteiro redondinho. É só chamar a gente que a gente pode te ajudar. E agora você concorda comigo que o Rio de Janeiro em agosto é uma época bem bacana de turistar? Preços mais bacanas, avistamento de baleias, pouca chance de chuva, é um mês que junta uma combinação bem bacana de atrativos. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like aqui pra gente, segue o nosso canal para acompanhar outras aventuras aqui no Rio ou em destinos aqui pertinho, que a gente tá sempre fazendo um bate-volta, mostrando destinos legais pra você. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com dicas de planejamento de viagem pro Rio de Janeiro, pra você planejar a sua viagem com as nossas dicas. A gente vai por lá então, combinado? Um beijão e bora curtir o Rio. Tchau, tchau!